Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Vou pedir perdão aos amados irmãos, que minha voz estava boa, mas começou o louvor, eu me empolguei um pouquinho ali no louvor e fiquei um pouquinho rouco, fui perdendo a voz aqui, porque existe verdadeiramente louvores que falam no nosso coração e a gente acaba se empolgando e é maravilhoso, né? A gente louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas eu peço misericórdia ao Senhor, já pedi ali, a pastora já orou e vai voltar até o final, tô bem. E parece até que eu combinei com o pastor, mas não combinei, nada combinado. Mas é a palavra do Senhor que fala conosco, tenho certeza que fala com o nosso pastor. E maravilhoso é poder pregar a palavra do Senhor. Mas estamos aqui numa semana, amados, de batalha espiritual. Que ela vem no dia a dia e vai continuar, mas com a certeza que o Senhor é com cada um de nós. Amém? Com a certeza que, como esse louvor, não há barreiras para o poder do Senhor. Amém? Na minha vida, na sua vida. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios 6:13. O pastor já leu, mas aprove o Senhor falar comigo através dessa palavra. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que possamos verdadeiramente, amados, permanecer inabaláveis no dia mau, com as adversidades que o mundo coloca para cada um de nós no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa parentela, com o nosso vizinho, até mesmo no nosso ministério, na nossa igreja. Mas temos que ter a certeza daquele que vive, daquele que reina em cada um de nós, que é Jesus Cristo. Amém? Eu coloquei como tema, coloca o tema para mim, por favor. Resiliência e salvação. Nós temos ouvido aqui essa semana toda, esses dias, falando sobre do Efésios 10 e até o 13, e vemos que a armadura de Deus para nossas vidas, cada um tem uma armadura própria. Eu coloquei aqui, couraça da justiça, é um colete que nos fortalece no nosso coração. A sandália, a gente tem que calçar ali os pés. Mas algo que me chamou muita atenção foi o escudo da fé. O escudo da fé é algo que nos protege e apaga todas as ciladas, os dardos inflamados do maligno, assim como diz a palavra do Senhor, para nossas vidas. Tem o capacete da salvação, que blinda a nossa mente. Nós verdadeiramente, amados, temos que blindar a nossa mente com tudo, até mesmo que o pastor já começou a falar aqui, sobre as adversidades, sobre as práticas que muitas das vezes vêm em nossas vidas e a gente tem que combater isso diariamente. Nossa mente pecaminosa, tudo aquilo que verdadeiramente inflige, até mesmo depressão, amados. A gente tem ouvido falar muito sobre depressão, que é o mal do século, mas nós temos que blindar a nossa mente para não deixar esse mal entrar em nossas vidas como cristãos que somos. Amém? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na minha última mensagem que eu trouxe aqui, eu falei sobre briefing, que é algo que a gente prepara antes de uma batalha, antes de uma operação, até mesmo no meu campo, né, de profissional. Mas eu coloquei aqui, é onde elaboramos e entendemos o nosso inimigo, o terreno, e queremos enfrentar o caminho certo a seguir e estratégias para vencer. Isso aí foi o briefing que eu falei. Mas Deus me trouxe essa noite aqui para falar sobre resiliência. Temos que verdadeiramente persistir, amados, como cristãos que somos. Temos que ser resilientes, firmes
e convictos daquilo que pregamos, daquilo que vivemos e como queremos ser cristãos. Eu vou fazer aqui uma alusãozinha e lembrar, eu estava conversando lá atrás com alguns irmãos, conversei com o Vitor, e eu vi um filme, né, sobre Até o Último Homem. Eu vou contextualizar na palavra do Senhor, mas eu quero que os amados entendam o que eu quero dizer. Esse filme, Até o Último Homem, fala de um soldado cristão, que ele queria ser médico, mas a condição financeira não o permitia que ele fosse médico. Que, quem sabe, medicina é uma área que é muito cara para se estudar. E para você ser médico, leva anos. Ele estava no meio de uma guerra, no meado da Segunda Guerra Mundial, e ele queria muito poder ajudar. E ele falou, olha, eu queria muito poder ajudar, mas eu já fiz um propósito com o Senhor que eu não vou colocar a mão em arma. Mas ele, como jovem, ele foi lançado para a guerra e lá ele sofreu perseguição. Como cristão, muitas das vezes nós sofremos perseguições no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa faculdade, na nossa escola, até mesmo, amados, infelizmente, às vezes até no nosso ministério. Mas temos que nos permanecer firmes e sermos resilientes. Temos que saber que cristãos nós somos. E esse homem, ele sabia o cristão que ele era. Ele fez um propósito, olha, eu vou para a guerra, mas eu não vou meter a mão em arma. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, eu sou militar, eu falei, caramba, como é que ele vai fazer, sendo no treinamento dele do dia a dia, ele sabe que vai vir uma guerra, ele sabe que vai precisar, mas aí me chamou a atenção que ele permaneceu firme naquele propósito que ele fez com o Senhor. Ele foi apontado, ele foi, muitas das vezes, humilhado, bateram nele e falaram assim, olha, isso tudo que você está fazendo é pura e simplesmente por covardia sua. E ele pôde provar, amados, que não foi covardia. Foi um propósito, algo que ele foi resiliente até o último dia da vida dele. Ele resistiu àquele propósito que ele fez com o Senhor de não colocar a mão na arma. E chegou o momento que ele foi lançado para a guerra. Eu vou procurar ser mais rápido e quero que os irmãos entendam onde eu vou chegar. Ele foi lançado para a guerra. Quando chegou lá na guerra, amados, ele já estava um caos, foi no Japão, foi em Okinawa. Quando ele chegou lá, ele se deparou com um paredão enorme, que todos os colegas dele tinham que transpor aquele paredão. Só que cada um que subia aquele paredão, o inimigo já estava do outro lado e já os atingiam. E ele subia. Chegou um determinado momento que ele começou a fazer o quê? Lá embaixo, no pé daquele morro, ele começou a orar. Alguns colegas dele subiam e não retornavam, mas ele sabia que aqueles homens não tinham morrido. Mas ele orava. Chegou um determinado momento que o comandante general falou assim, o que vocês estão esperando? Vá logo. E aí ele falou, o sargento que estava lá falou assim, nós estamos esperando. Vocês estão esperando o quê? Tem gente morrendo lá em cima, vocês estão esperando o quê? Eles estamos esperando o soldado Dawes terminar de orar. O soldado Dawes, ele subiu diversas vezes, por diversos dias e salvou nada mais, nada menos do que 75 homens lá de cima. Mas ele permaneceu firme de não colocar a mão na arma. Ele foi o primeiro soldado socorrista que existiu. E ele pôde fazer aquilo ali e se permanecer no propósito dele. Então, amados, essa noite, que cada um de vocês que tem um propósito com o Senhor, de permanecer firme, de permanecer na presença do Senhor, de permanecer nessa casa, se mantenha posicionado. Muitas das vezes, amados, nós somos afrontados lá fora, quando vem uma adversidade, vem uma dor, vem uma situação para nossas vidas, às vezes, infelizmente, até da nossa parentela, amados irmãos, e perguntam para a gente, aonde está aquele teu Deus? Teu Deus não é o Deus do impossível? Não é o Deus que cura, que salva, que liberta, que faz tudo acontecer? Onde está esse Deus?
Mas, amados, isso acontece com cada um de nós, mas nós sabemos o crente que nós somos. Esse soldado, ele sabia o crente que ele era. Ele fez um propósito com o Senhor. E o Senhor o honrou. Ele voltou, retornou, amados, e não morreu na guerra. Olha, um homem que vai para uma guerra desarmado e voltar, retornou, ele retornou com honrarias, porque muitos daqueles que o zombavam viram que verdadeiramente ele tinha um Deus que era com ele. E nós temos que ter a certeza, amados, como cristãos que somos, o Deus que é conosco. Vai vir a luta, vai vir a adversidade, vai vir a dor, vai vir a preocupação. Porque, amados, é muito fácil você chegar e falar para alguém quando falta o alimento na sua mesa. Olha, seja forte. É muito fácil você falar para alguém, seja forte, se você não está sentindo dor. Se você não precisa ter um medicamento ali de uso contínuo, diário. Para que você usa esse medicamento? Mas se não precisasse, para que existiriam os médicos? Para que iria existir a medicina? Foi Deus que os criou. Foi Deus que botou a inteligência na mente dessas pessoas para criar. Mas temos que ser resilientes. Amém? E que eu escrevi aqui, e o que é um crente resiliente? É um crente, e aí eu estava ali atrás, o pastor falando, eu falei, misericórdia, Senhor, o pastor já está pregando, e já está falando, mas olha só o que é, como é a confirmação de Deus. Um crente resiliente é um crente que supera seus problemas com muita tranquilidade, passando por eles com leveza e sabedoria. E como passar com leveza, amados? Coloca Mateus 11, 28 ao 30, vamos ler comigo, amados irmãos. Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O 30. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quer passar com leveza pela adversidade? Verdadeiramente entregue seu caminho ao Senhor. Entregue esse problema, essa adversidade ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Está com dúvida? Está passando algo que você acha que é difícil? Que é impossível? A palavra de Deus nos garante. Se for pela minha força, amados, nada poderei conseguir. E olha que eu já fui um pouquinho mais forte. Hoje em dia eu estou mais franzinozinho. Mas eu não, pela minha força, nada irei conseguir. Mas na força do nosso Deus, Ele verdadeiramente, como foi louvado aqui, não há barreiras. Amém? Jesus é manso e humilde. A leveza está quando enfrentamos na nossa batalha do dia a dia, ou aquela que achamos que não tem solução, né? Quando colocamos ou trocamos pelo fardo de Cristo. Como nós lemos agora na mensagem, na palavra do Senhor. Coloca o 30 novamente. 30 está aí, né? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quer passar com leveza? Então somente confia o teu caminho ao Senhor. Entrega a Ele e o mais Ele fará. Coloca para mim Jeremias 33:3, por favor. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Quando a gente não entende, amados, a gente tem que verdadeiramente buscar o Senhor a todo momento. E não há um lugar específico para você chegar e buscar o Senhor. Eu costumo muito buscar o Senhor e pedir discernimento para a minha vida,
conversar com o Pai quando eu estou no meu caminho para o trabalho. Eu vou daqui para Casimiro de Abreu. O Wellington sabe, faz esse percurso quase todo dia, se não todo dia. Ele sabe que é longe. E eu vou ali, orando, vou perguntando ao Senhor, Senhor, o que queres que o Senhor faça comigo? O que o Senhor quer que eu faça? Muitas das vezes, amados, eu cheguei esses dias e falei com uma pessoa, no WhatsApp, estava dando uma força para ela, e falei, olha, eu procuro conversar com o Senhor a todo momento. Estou no trabalho, estou fazendo atividade. Às vezes Simone até chega e fala para mim, você está prestando atenção no que eu estou falando? E às vezes eu estou ali, meio que aéreo, mas eu estou, na verdade, conversando com o Pai, querendo até mesmo uma resposta para poder dar a ela, que às vezes eu não tenho essa resposta. Porque muitas das vezes a gente quer que nós queremos e somos imedialistas. O que é isso? Nós queremos a solução para ontem. Mas nós temos que pedir e clamar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu devo agir? Aquele soldado, que eu contei a historinha, que eu contei o filme, que depois se vocês quiserem ver, se não lembraram o nome, depois eu falo novamente, mas é até o último homem. Aquele soldado, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia que tinha que entregar verdadeiramente aquele propósito nas mãos do Senhor. Outros apontavam. E qual de nós, muitas das vezes, não é apontado? Você é maluco? Todo dia na igreja? Todo dia numa campanha? Mas muitas das vezes, amados, ou se não, todas as vezes a campanha não vai ter solução hoje, não é imediatista, não vai ter o resultado hoje. Mas daqui a 1 mês, 2 meses, você vai ver o resultado. Eu posso dizer que eu sou fruto de uma campanha, porque muitas das vezes Simone fez a campanha sozinha. E eu chegava e falava assim, não, você quer ir, você vai. Mas quando você voltar, eu não estou aqui. Mas Deus sustentava, segurava. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E temos, amados, que pedir sabedoria. Amém? Eu coloquei assim, Deus está pronto para ouvir e responder aqueles que clamam a Ele em oração. Ele promete revelar coisas grandes e ocultas, trazendo direção, consolo e provisão para aqueles que confiam nele. Direção, consolo e provisão para aqueles que confiam nele. Amados, olha só. Se vocês, amados, pensarem, Ele vai prover tudo. Tudo. Mas você está falando que você está empregado, mas eu estou desempregado. Confia no Senhor. A provisão virá. O trabalho virá. Mas você fala porque por anos, eu tento fazer minha faculdade e não consigo. Amados, eu falo assim, graças a Deus, eu pude quebrar essa barreira na minha vida, na minha família, na minha parentela, porque somente minha mãe que era formada, que tinha nível superior. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu me formei também. Eu também tenho o terceiro grau completo. E isso foi uma barreira que eu pude quebrar. Mas eu cheguei ali e perseverei. Mas sabe quantos anos, amados? Se eu falar para os amados irmãos, vocês não vão acreditar. Eu acho que eu tinha concluído 4 faculdades. Eu demorei 15 anos para concluir uma faculdade. 15 anos. 2006 eu comecei e terminei 16 anos, exatamente. Terminei em 2022. Então, amados, pude ser perseverante e a provisão veio na minha vida. E por fim, sabedoria. Provérbios 2,6, coloca para mim, por favor. Provérbios 2,6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Amado, Salomão, ele podia ter tudo. Ele teve face a face com Deus e Deus falou para ele, olha, o que você pedir, eu vou lhe dar. Poderia dar riqueza, poderia dar outros reinos, poderia dar tudo, ele pediu. E ele pediu sabedoria. E diz a palavra do Senhor que ele foi e é considerado o maior dos reis, as riquezas dele foram dobradas.
Ele teve tudo e ele pediu sabedoria. Não sabe o que pedir? Peça sabedoria ao Senhor, que Ele vai direcionar para o melhor caminho. Muitas das vezes, amados, você quer algo, mas você não clama, não pede, ou não sabe pedir. Isso aí também acontece comigo. Mas com sabedoria, amados, Deus vai te dar e nos dar a direção correta para seguir. A resiliência, tudo isso aí está englobado nisso. Humildade, sabedoria, mansidão, tudo está englobado nisso, na resiliência, porque o cristão que não for resiliente, que chegar e qualquer adversidade, ele desistir, ele virar a cara e falar, Senhor, não dá. Foram 16 anos, amados, para me concluir uma faculdade. É lógico que tem gente aqui que na primeira faz. Eu conheço uma irmã ali que acho que tem umas três, né, irmã? Que você tem, né? 2, 3. 3 faculdades. Eu conheço pessoas que vivem estudando, e na primeira adversidade ela desiste. Mas ela não perseverou tanto. Mas aí veio a luta, veio o problema. E aí? Nós temos que procurar. E amados, porque nosso inimigo não é o seu colega. O pastor também falou sobre isso hoje. Eu falei, por isso que eu falei que ele já foi, parecia que estava pregando e falando. Eu falei, Senhor, daqui a pouco eu não vou precisar falar, mas o pastor falou aqui. A nossa luta não é o seu colega, não é o seu vizinho, não é a sua parentela. A nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta também não é contra o nosso irmão da igreja. Muitas das vezes, ou se não todas as vezes, as pessoas não vão fazer aquilo que nos agrada e aquilo que a gente quer. Tem que ser verdadeiramente, primeiramente, a vontade do Senhor. Amém? E que seja verdadeiramente perfeito para nossas vidas. A nossa luta é verdadeiramente contra principados e potestades. Coloca Efésios 6, 10. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu... É na sua força? É na sua força, é na minha força? Não, é na força do Senhor. 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra a cilada do diabo. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, batalha espiritual, isso está falando todos os dias aqui. Todos os dias. Não pense que o mundo espiritual não existe. Não desdenhe do mundo espiritual. Não ache que você, porque está vindo todos os dias aqui, ou porque você conhece a Bíblia, ou porque você é obreiro, porque você é diácono, você não vai ser tentado, você não vai ser... Não é isso, amados. Mas nós temos que permanecer firmes. Coloca o 13 para mim, por favor. Por isso, pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Podem repetir comigo? Permanecer inabaláveis. Hoje, quando eu estava lá lavando roupa, porque eu também lavo roupa, aí fui lá pendurar. Lavo, pastor. Lavo roupa, varro casa, sou explorado, mas amém. Eu estava lá pendurando... Lá e vi as camisas assim escritas inabaláveis. Uma palavra maravilhosa. Mas que verdadeiramente que a gente possa ouvir a voz do Senhor e permanecer inabaláveis na presença dEle. Pedir sabedoria, pedir resiliência. Resiliência é resistir e se permanecer posicionados. Não desista do seu chamado. Não desista do seu ministério. Não desista da sua família. Não desista do seu marido.
Porque se lá atrás minha esposa tivesse desistido de mim, amados, eu não estaria aqui hoje. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. O pastor, toda vez ele chega para mim e fala assim: será que o Lima estaria aqui hoje se não fosse a presença do Senhor Jesus? Eu tenho certeza que não. Mas graças a Deus, Deus me deu e tem me dado, tem me pedido resiliência para mim poder continuar nessa jornada, continuar aqui adorando e louvando o nome do Senhor. Amém? Tá vendo? A voz já está voltando. Agora no final a voz está voltando. Tá? Glorifica o Senhor Jesus pela vida dessa igreja, pela vida dos meus pastores, e que verdadeiramente aquilo que eu não falei, o Senhor possa acrescentar à mente de cada um de vocês e ao coração. Amém? Agradeço a oportunidade.